Você pega a cebola, começa a cortar, e em segundos, seus olhos estão ardendo e as lágrimas escorrem sem parar, mesmo sem nenhuma emoção envolvida. Não é fraqueza, não é sensibilidade, é química. E o mais fascinante, a cebola não faz isso por acidente. Ela faz isso de propósito. É um mecanismo de defesa que evoluiu por milhões de anos. E você ativa ele toda vez que pega uma faca. Quando você corta uma cebola, está rompendo as células dela. E dentro dessas células, existem dois componentes que ficam separados enquanto a cebola está intacta. Enzimas chamadas alinases e compostos de enxofre, chamados aminoácidos sulfóxidos. No momento que a faca rompe as células, esses dois componentes se encontram pela primeira vez, e a reação química que acontece é imediata. As alinases convertem os aminoácidos sulfóxidos em ácido sulfênico. Esse ácido é instável, e em menos de um segundo, outra enzima, chamada LFS, o fator lacrimogênico sintase, transforma esse ácido em gás. O nome desse gás é sim-propanetial S-óxido. É um gás volátil. Ele sobe imediatamente pelo ar e chega até os seus olhos. Quando o gás entra em contato com a umidade dos seus olhos, ele reage com a água e forma ácido sulfúrico. Sim, o mesmo ácido sulfúrico, só que em concentração extremamente baixa. Seus olhos detectam o ácido e produzem lágrimas para diluir e eliminar o irritante o mais rápido possível. Mas por que a cebola desenvolveu esse mecanismo? A cebola cresce debaixo da terra, e lá embaixo existem predadores, insetos, larvas, fungos e bactérias, que se alimentam de bulbos. O gás irritante é a arma química da cebola contra esses predadores. Quando um inseto tenta comer a cebola e rompe as células, o gás é liberado, irritando e repelindo o predador. Para insetos pequenos, a concentração do gás pode ser letal. E tem um detalhe fascinante: a cebola só produz esse gás quando é fisicamente atacada. Quando está intacta, os dois componentes ficam separados. A arma está guardada. No momento do ataque, ela dispara. Você, com sua faca, ativa exatamente o mesmo sistema de defesa que um inseto ativaria. A cebola não sabe que você é um humano fazendo o jantar. Para ela, é um ataque. E ela responde. Você já reparou que algumas pessoas cortam cebola sem chorar nada, enquanto outras ficam completamente destruídas? Isso não é coincidência e não é força de vontade. Existem 3 fatores principais que determinam o quanto você vai chorar. Primeiro, a sensibilidade dos seus olhos. Algumas pessoas têm olhos naturalmente mais sensíveis a irritantes químicos. A mesma concentração de gás afeta uma pessoa muito mais do que outra. Segundo, a frescura da cebola. Cebolas mais frescas têm concentrações maiores dos compostos de enxofre e liberam mais gás quando cortadas. Cebolas mais velhas, que perderam umidade, liberam menos. Terceiro, e esse é o mais importante, a técnica de corte. Uma faca afiada rompe menos células por corte do que uma faca cega. Faca cega esmaga as células em vez de cortá-las, liberando muito mais gás de uma vez. Se você chora muito cortando cebola, existe uma chance alta de que sua faca está cega. Todo mundo tem um truque para não chorar cortando cebola, mas a maioria não funciona pelo motivo que as pessoas pensam. Colocar a cebola na geladeira antes de cortar, esse funciona. O frio retarda a reação enzimática. As alinases ficam menos ativas em temperatura baixa e produzem menos gás. Cebola gelada libera significativamente menos irritante. Cortar debaixo d'água ou perto da pia, com água correndo, também funciona. O gás é altamente solúvel em água. Ele se dissolve antes de chegar aos seus olhos. Acender uma vela perto da tábua de corte funciona parcialmente. A chama atrai o gás para o calor, antes de ele subir até seus olhos. Não elimina completamente, mas reduz. Agora os que não funcionam. Segurar um palito de fósforo na boca, mascar chiclete, colocar colher na boca. Não há nenhuma evidência científica de que qualquer coisa na boca interfere no gás que está subindo para os seus olhos. São mitos populares que persistem porque as pessoas atribuem ao truque
o que foi apenas variação natural da cebola ou da técnica. Em 2008, cientistas japoneses fizeram algo que parecia impossível. Criaram uma cebola que não faz chorar. Usando engenharia genética, eles desativaram o gene que produz a enzima, o fator lacrimogênico sintase, a enzima responsável por converter o ácido sulfênico no gás irritante. A cebola transgênica resultante não libera o gás. Você pode cortá-la sem chorar uma única lágrima, mas ela teve um problema inesperado. Sem a produção do gás irritante, o sabor da cebola também mudou. O composto que faz chorar é o mesmo que contribui para o sabor característico. Sem ele, a cebola ficou mais suave e menos saborosa para muitos usos culinários. Em 2023, uma empresa neozelandesa chamada Crop e Food Research lançou comercialmente uma versão dessa cebola chamada Sunion, uma cebola doce que chora muito menos ao ser cortada, resultado de décadas de seleção genética convencional, sem transgenia. Então, da próxima vez que você chorar cortando cebola, lembra, não é fraqueza, é você sendo atacado por uma arma química com milhões de anos de evolução, projetada para repelir predadores muito menores que você. E agora, você tem as ferramentas para vencer essa batalha. Cebola gelada, faca afiada, água corrente. Me conta nos comentários, qual truque você usava que agora sabe que não funciona? E qual você vai testar primeiro? Quero saber se o da geladeira vai mudar sua vida na cozinha.